Oi pessoal, boa noite. Esse aqui é um vídeo da apresentação do nosso laboratório 6, nossa atividade laboratório 6 da disciplina MC 504 do primeiro semestre de 2026. Essa atividade é o de Device Drivers do LKCamp. O que a gente vai fazer nessa atividade aqui que a gente fez em código e eu vou apresentar aqui para vocês. O objetivo dessa atividade é fazer um driver na imagem Linux, né, que a gente está aprendendo a modificar na LKCamp. E o que a gente vai seguir no tutorial, né, que vai ser uma etapa um pouco mais simples, e depois no segundo momento eu vou mostrar para vocês uma versão um pouquinho mais com umas modificações a mais, né. Mas vamos primeiro para a versão mais simples, como é que funciona esse driver. Esse driver a gente vai fazer um driver simples, que ele vai carregar um estado interno dentro dele, então não é um driver de um teclado, de um mouse, uma coisa assim real. É um driver fictício, teórico, né, mas pra gente testar a funcionalidade dele se comunicando com o sistema operacional. Então ele vai ter um estado interno de 0, 1, e a gente vai poder mandar chamadas para esse driver para ele desligar ou ligar. Então esse driver ele vai ter as funções de read and write, né, pra gente setar e ver qual que é o estado interno do driver. Vai ter o init, vai adicionar esse driver no kernel, vai depois retirar e limpar os drivers que estão conectados a eles, certo? Vamos começar aqui vendo primeiro, né, o código aqui, e depois a gente vai para uma segunda versão que tem umas coisinhas a mais. É também interessante comentar que o jeito que a gente montou esse driver, ele é desacoplado aqui da pasta Linux, então vocês vão ver quando a gente for executar no QEMU, a gente vai fazer a montagem e adicionar esse driver dentro do kernel. Então ele é um kernel que é chamado de out of tree. Então ele é um módulo que ele fica numa pasta separada, desse pode ser adicionado depois, né? Que é interessante, principalmente pra gente aqui que vai poder subir esse arquivo no nosso repositório para avaliação e tal. Vamos lá, vamos começar aqui no arquivo. Temos aqui o nome do nosso driver, definição do estado interno. Esse aqui é um enum que a gente vai utilizar para referenciar o estado interno. Daí tem aqui as variáveis que definem o estado interno do nosso driver. Aqui é a nossa função de init, né, e tem a assinatura de leitura de arquivos, porque a gente vai comunicar com o driver por meio de uma... do jeito que a gente faz a comunicação com o driver é simulando a escrita e leitura em um arquivo, né, então por isso que a gente faz essa leitura dessa forma. Aqui a gente tem um mutex lock, né, um lock para poder acessar qual que é o estado interno do driver, né, através do que está escrito aqui, como é que chama? Cadê? Desse enum labstatus, certo? E depois ele retorna aqui com copy to user para o nosso usuário conseguir ter o retorno dentro do nosso driver e poder, dentro do CMD do QEMU, fazer outras operações, né, cat, write, copiar a nossa saída desse driver para algum lugar, coisa simples. Aqui mais embaixo tem a nossa saída do write, nossa função write do nosso driver. De novo aqui, como a função write, ele vai receber a entrada, então ele pega aqui a entrada do usuário, né? Aqui ele pega a entrada e joga para o usuário, então tem essa comunicação, né, de kernel para o usuário. E aqui ele pega uma comunicação de usuário para o kernel, porque o kernel precisa, né, da entrada do usuário em nível de kernel para o driver poder salvar o valor. Aqui ele entra dentro do nosso lock, ele identifica qual que é a entrada do usuário. Se for 0, 1, né, ele vai setar o estado interno do driver para positivo, para ligado ou desligado, de acordo com a entrada. E caso não for nenhum desses, ele vai entrar num estado errado aqui, né, ele vai fechar o nosso lock e retornar um estado inválido, porque realmente você botou uma entrada inválida, caso contrário que ele continua sem problema. Mas aqui embaixo tem a nossa estrutura do nosso driver. Então tem as funções que ele suporta, que é read write, e também na owner do driver. Aqui tem a função de inicialização do nosso driver. Aqui ele vai fazer a alocação dos devices que vão poder acessar nosso driver. Aqui vai fazer a inicialização do nosso driver. Aqui vai adicionar o nosso driver no kernel. Se tiver algum problema, né, ele já vai tentar desregistrar e retornar.
caso contrário, o objetivo, né, que chegue aqui e ele inicialize sem problemas. E aqui, no final, né, o nosso exit é quando ele encerrar o uso, né, mandar encerrar o nosso device driver aqui, ele vai encerrar o nosso driver a partir dessa função aqui, desregistrar qualquer device que está conectado no driver e depois encerrar aqui, né, mandar uma mensagem explicando que encerrou. Aqui tem o nosso arquivo de testes, né? A gente fez um arquivo aqui de teste.shell para ser executado dentro do QEMU, então ele vai ser copiado para dentro lá do QEMU quando a gente vai fazer montando o driver para poder executar lá, mas eu vou executar aqui, né, ao vivo também para vocês o teste manualmente, só para mostrar aqui, né, foi utilizado. Aqui a gente faz a referência do driver que vai ser utilizado lá embaixo para executar. Aqui são algumas funções só de uns helpers, né, cleanup, né, fail para mostrar o erro que teve, né, porque que foi errado. Aqui tem uma função expect state que a gente vai comparar, né, dentro do nosso script o estado que está e o estado que deveria estar. Aqui ele vai tentar inicializar, se ele identificar que tem uma coisa que não foi inicializada corretamente, ele vai tentar inicializar, certo? E aqui ele vai carregar o nosso driver, carregar os majors. Depois ele vai tentar começar a fazer os testes aqui, vai passar a entrada aqui para o nosso driver. O estado inicial que ele está esperando é que ele comece em 0, certo? Daí ele vai tentar escrever na comunicação do driver aqui com esse printf. E o estado, após escrever o estado esperado é que seja 1 mesmo, certo? Aqui depois vai escrever 0, o estado esperado é que seja 0. Se algum estado for diferente do que for esperado, ele vai cair nesse fail aqui. Caso contrário, ele vai apresentar ok. Bem tranquilo. Agora essa é a versão básica, né, que é o que o tutorial do Erica Camp mostra pra gente, nessa configuração simples, né, de um driver, de um device driver. Mas e daí o que a gente queria apresentar aqui para nossa tarefa, né, como um a mais, seria esse que é adicionar alguns comandos a mais, assim, não é nada muito complexo também, é adicionar alguns comandos a mais para que o nosso driver tenha algumas mais funcionalidades, além de só receber a entrada liga e desliga, né. Vocês vamos ver aqui. Até aqui está idêntico ao outro, certo? No estado interno ele vai continuar sendo 0,1, né? A gente quis fazer só algumas coisas a mais, não ser ultra complexo, certo? Então aqui ele vai ler, né, da mesma forma, vai ler o estado interno do nosso driver, vai mandar para o usuário. Aqui ele vai ter ele vai receber como entrada não só 1 ou 0, e retornar ele vai poder receber algumas strings para poder dar alguns comandos para o nosso driver. Então ele vai ler, vai receber uma string como argumento da execução, ele vai adicionar uma /0 no final para não dar problema, vai fazer um trim caso precise aqui, depois vai abrir o nosso mutex aqui para comparar. Se for 0, que nem a entrada anterior, ou se for off, ele vai setar como 0. Se for 1, ou se for a palavra on, ele vai setar como 1. Se for toggle, ele vai mudar o estado, né, independente do estado que estiver, ele vai trocar. E se for reset, ele vai colocar no estado off também. E caso contrário, ele vai entrar no estado inválido aqui, certo? E depois ele termina aqui o lock e retorna, certo? Aqui também tem a definição do nosso device driver. E o resto aqui continua muito parecido com o outro. Ele vai fazer aqui a alocação dos devices, depois vai ser a inserção do driver, adicionar o driver no kernel. Depois aqui no final ele vai encerrar, desativar o driver, liberar os devices e encerrar, certo? Também aqui tem o nosso makefile, que vai ser adicionado no makefile de build, que só adiciona os arquivos objetos simples. Esse aqui também é só o arquivo shell para a gente fazer os testes dentro do QEMU, mas também é bem parecido com o outro. Tem aqui as nossas funções helpers aqui, nada demais. Aqui também faz a inicialização, inicializa o driver, e como ele tem mais funções aqui, tem mais testes, a gente testa todos os testes aqui. Espera o estado inicial, coloca 1, espera o estado 1, coloca 0, espera o estado 0, coloca 1, espera o estado 1, vai fazer o toggle, tem que ser 0, faz o toggle de novo, tem que ser 1, coloca 0, off tem que ser 0, faz 1, coloca 1, reset coloca 0, tudo certo, ele retorna ok, certinho? Vamos testar aqui agora. Deixa eu pegar aqui o comando que eu separei aqui pra gente executar. Cadê? Tá.
Esse aqui. Beleza. Vou executar primeiro o do nosso teste aqui do /mount host. Beleza. Mount -p -p -o shared folder /mount /host. Beleza. Peraí que eu não quero copiar o shell. Cadê? Mount. Tá. cd /mount /host. Eu quero executar o shell, depois a gente pode fazer uma execução no shell também. Deixa eu copiar aqui os comandos agora. São vários comandos. Beleza. Out of tree. Major. Tá, pera que ele não pegou aqui, deixa eu pegar aqui o... Cadê? Deixa eu pegar aqui o... Cadê? Cadê esse aqui? Beleza. Vou executar aqui também esse aqui. Permitir. Aqui é que ele juntou tudo aqui, né? Ficou ruim de ver. Mas aqui tá o 0 aqui que ele retornou, certo? Tá bom, pessoal? Permitir. E aqui ele retornou 1. Certo? Né? Passamos aqui os nossos dois estados. Ele retornou. Exatamente. Permitir. E daí agora a gente removeu esse drive. Agora vamos fazer o teste do mais com esses comandos a mais que a gente fez, certo? Is not currently loaded. Cadê? Her model is not currently loaded. Aqui. Sure. Certo. Acho que o número errado aqui. Vamos testar aqui. Eu não vou testar todos os dados, porque são muitos. Vamos testar alguns aqui. Cadê? Ele vai mostrar o estado inicial, que é 0. Tá certo. Vamos colocar cadê? Peraí. Permitir. Echo printf. Não era o echo. Era só esse aqui. Print. Passamos on. Copiar esse outro comando aqui. O estado inicial é 0, certo? Não, o estado inicial é 1. Vamos ligar. Não, cadê? Tem que desligar com o off. Testar agora desligar aqui. Tá 0. Certo? Agora vamos testar ligar.
Ligou, tá com o valor 1. Agora a gente vai fazer o toggle. Vamos passar o printf toggle. E deve ser 0. 0, beleza. Vamos fazer o toggle de novo. Deve voltar para 1. Cadê aqui? Voltou para 1, beleza. Vamos fazer agora o reset. Ficou uma coisa confusa lá. Eu acho que quando eu vou refazer o valor de 1, porque eu acho que eu tinha aparecido errado ali. Vamos ver. Reset voltou para 0. Vamos passar o on de novo. Acho que eu tinha feito alguma coisa errada e tinha dado um valor diferente. Vamos passar aqui pro nosso device driver. Tá com o valor 1. Beleza. Vamos agora também tentar passar um comando inválido. A gente não testou no outro, mas... né? Vamos tentar passar o valor errado. Deu errado. Não era para aceitar mesmo. Tá tudo certo por enquanto. Agora vamos encerrar aqui o nosso device driver. Eita, calma que ele não copiou aqui o comando para encerrar. Permitir, executar. Cadê? Certo, beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou também executar o script aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer com o script e daí depois eu encerro o vídeo. Beleza. Vou executar com... eita. Cadê? Executar com script. Aqui, ó, vai executar. Eita, executar os dois scripts, tanto com só o char e o outro com os comandos a mais. Permitir. Resultado ok. Resultado ok. Cadê o outro? Ele não executou outro? Vou mandar de novo aqui. .sh. sh. Eita, sh. Pronto, agora foi. Tinha ido um comando com o nome errado ali. Certinho? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.